testemunho. Se tratando dessas coisas terrenas, não me credes. Como crereis? Eu vos falar das celestiais. Agora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo que Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar esse versículo junto, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque estamos aqui com um propósito maior, Pai, de receber a Tua palavra, Senhor, que possa falar ao nosso coração. Que sejamos tocados, Pai. E que ao sairmos daqui, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua salvação nos alcance hoje, Pai. Para que podamos Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, querido, fique à vontade. Nosso tema é Eu Nasci de Novo. Eu batizei aos 17 anos de idade. Tive uma experiência com o Espírito Santo tão grande. Um jovem daquela época. Meu pai morreu muito cedo, minha mãe nos deu uma boa educação. Porém, eu tive que fazer uma escolha no decorrer da minha vida em seguir o caminho de Jesus. Com 16 anos, eu lembro que eu levantei a minha mão, aceitei Jesus em 1900, não vou falar a data para você não se assustar. 1996, tinha 16 anos, já sabe a minha idade. Aos 17 anos eu passei pelo batismo. E naquela época, quando a gente batizava, a gente usava uma bata branca, né? Igual do Aladim, que é até lá embaixo, né? Aquela bata branca, a gente até parece mais espiritual com aquela bata, né? Hoje a gente batiza, de manhã teve o batismo aqui dos irmãos, eles colocaram aquela blusa preta, né, escrito assim, eu nasci de novo. Mas eu lembro que era uma bata branca. E tinha alguns religiosos da época, algumas igrejas mais antigas, pentecostais, que acreditavam que o batismo teria que ser no rio, água corrente, para os pecados ir embora. Não podia ser numa piscina. Não poderia ser numa água parada, tinha que ser uma água corrente. Tinha esse misticismo em torno disso tudo. Mas eu lembro que eu batizei, fui caminhando com Jesus, e tantas dificuldades surgiram ao meu caminho, mas tantas experiências lindas e maravilhosas que eu tive com Jesus. Eu lembro que foi num acampamento, eu era um jovem, teve um mover tão lindo e o pregador trouxe essa palavra sobre o novo nascimento. Eu fui tão tocado por essa palavra e dali em diante, todos os vícios que eu tinha, tudo aquilo que eu carregava de um velho homem, eu fui transformado. Toda vez que nós caminhamos na Santa Escritura, toda vez que nós lemos a Bíblia, algumas coisas despertam a nossa curiosidade. Nicodemos tinha um currículo maravilhoso, um homem de um status grande em Jerusalém. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio não só julgava as causas religiosas, mas as causas civis de uma cidade. Eles eram responsáveis muitas vezes para julgar causas da população. E esse homem, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e aproxima de Jesus à noite, na escondida, para que ninguém veja que ele está indo lá, encontrar com Jesus. Jesus começa a fazer milagres, muitos prodígios. A fama de Jesus começa a crescer de uma forma muito grande. É Páscoa, Jerusalém está cheia. A cidade tem muitas pessoas de várias nações, de várias localidades de Israel. E esse homem, ali naquelas ruas estreitas da cidade antiga de Jerusalém, caminha e vai encontrar com Jesus a escondidas. É igual alguns crentes na faculdade, né, que são 007, não querem se revelar. É sabor crente, sabe? Fala de Jesus, sabor crente. Mas Nicodemos era um sabor crente que não queria se revelar, não queria falar que ele estava procurando Jesus. E esse homem se aproxima de Jesus
E Jesus fala: Nicodemos, você tem um bom argumento, você tem um bom conhecimento, você tem um bom currículo, mas é necessário nascer de novo. Queridos, o que é nascer de novo? O que é esse novo nascimento? Por que uma pessoa necessita nascer de novo? Por que uma pessoa necessita nascer de novo? Aqui dentro tem teólogos, pastores, talvez até mestres, que vão dar 1000 razões em dizer assim: pastor, eu sei o que é novo nascimento, e vão falar sobre a Bíblia, e falar sobre as doutrinas, e vão trazer ensinamentos, mas o novo nascimento é o que todo mundo precisa passar. O novo nascimento é o que todo homem precisa experimentar. Nós recebemos uma bagagem, uma herança de Adão, e essa herança caminha com a gente. Essa natureza caída, pecaminosa, essa natureza que não consegue enxergar a Deus, como uma pessoa que recebe uma natureza de pecado, uma natureza caída, uma natureza promíscua, pode encontrar Jesus. E Nicodemos agora aproxima de Jesus. E engraçado que ele chama Jesus de mestre. Preste atenção, mestre. Ele está reconhecendo Jesus como um mestre, como um rabi, como um profeta, como aquele que ensina bem, como aquele que tem um bom estudo. Mas ele não reconhece Jesus como seu Senhor. Lembra de Pedro? Quando Pedro tem aquela pesca frustrada com seus amigos e ali não pega nada, e eles aproximam e ele fala assim, Jesus fala: Pedro, agora lança suas redes nas águas mais profundas. E Pedro fala assim: mestre, a noite toda nós tentamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei. Pedro vai lançar a rede com seus amigos, e ao puxar a rede, havia muitos peixes naquela rede, e Pedro, reconhecendo que Jesus não era só um mestre, ele se aproxima de Jesus agora, se ajoelha em terra e fala assim: Senhor, Kyrios, que quer dizer o meu dono, o meu Salvador, o meu Senhor. Você não é simplesmente um mestre, mas você é o meu Senhor e o meu Salvador. Para alguns aqui dentro, Jesus é apenas um mestre. Para alguns aqui dentro, Jesus é apenas um mestre, um homem que morreu numa cruz, pessoas que vão à igreja, mas não experimentam esse novo nascimento, não experimentam essa experiência linda com Jesus, e reconhece que Jesus morreu numa cruz, reconhece que Jesus morreu pelos pecados, mas não reconhece que Ele é o dono, o Kyrios da sua vida, o Senhor da sua vida. Ele não é só um profeta, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da nossa vida. Nicodemos se aproxima e fala assim: Rabi, mestre, nós vimos da parte do Senhor que o Senhor tem feito muitos milagres e que você vem de Deus. Foi Deus quem te enviou. Foi Deus quem enviou. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Os seus ensinamentos são lindos. Os seus milagres são maravilhosos. Aqui dentro tem crente que tem medo de arrebatamento. Aqui dentro tem crente que tem medo de falar da volta de Jesus. Tem uma fila que a gente não estressa, é a fila da morte. Todo mundo está com a sua senha. Se você quiser trocar a minha com a sua, nós podemos trocar, irmão. Quando falamos de morte, quando falamos de ressurreição, quando nós falamos de arrebatamento, quando nós falamos que Jesus vai voltar, a gente trava. A gente não consegue porque a gente reconhece Jesus como mestre. Mas Ele é o Salvador, Ele vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai buscar a sua igreja. Ele não é só um mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nicodemos aproxima de Jesus para buscar informações, para buscar quem é Jesus, para saber quem é Jesus. E, irmãos, isso vai te chocar, porque Jesus não falou de um novo nascimento com a mulher samaritana. Jesus não fala de um novo nascimento com a mulher adúltera. Ele escreve na areia, abaixa a cabeça e fala: vai, não pequei mais. Jesus não fala do novo nascimento, irmãos, com Maria Madalena. Mas Jesus fala do novo nascimento com um religioso, teólogo, pastor, religioso, judeu.
Jesus fala com um religioso que precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não falou com o ladrão da cruz. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas ao ver Nicodemos, ele fala, Nicodemos, o seu conhecimento aqui não vale nada, aquilo que você conhece, isso me assusta, mas isso me preocupa. Esse cara não nasceu de novo com um currículo desse. Esse homem é judeu. Esse homem, ele participa do Sinédrio. Apenas 70 anciões, acima de 70 anos, poderia participar do Sinédrio. A roupa dele é diferente. Ele jejua e não engole a saliva. Quando está jejuando, ele não penteia o cabelo. 3 vezes na Bíblia. A primeira em João capítulo 3. A segunda, ele aparece em João capítulo 7. Ele estava com o Sinédrio, e o Sinédrio começou a culpar Jesus. Temos que prender Jesus, e Nicodemos fala, olha, como vocês vão prender esse homem sem ouvir ele? Ele sai no capítulo 7 em defesa de Jesus. E nós vemos Nicodemos também, pela terceira vez, com José de Arimateia, que vai até Pilatos e tira o corpo de Jesus lá. E Nicodemos pega o corpo de Jesus na cruz, desce ele da cruz, leva até o sepulcro e unge o corpo de Jesus. Pastor, o que é o novo nascimento? Pastor, o que é nascer de novo? Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, ele não disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não disse para os pecadores que estavam ali na cidade, para as prostitutas, para os ladrões, não. Jesus está dizendo para um religioso, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é o coração da Bíblia. Esse versículo é onde que pulsa o amor de Deus. Esse versículo é onde está pulsando a graça e o favor de Deus sobre nós. E Jesus está dizendo isso para um homem religioso. Um homem que está escondido atrás da sua religião, dos seus ritos. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha que Deus só vai agir nesse ambiente aqui. A gente está tão preso à religião que acha que Deus só vai fazer alguma coisa aqui. Jesus está dizendo, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. O Espírito Santo vai aonde que Ele quer. Tem gente que está igual a Dilma, né? Quer prender o vento aí. E Ele sopra aonde quer. Sabia que o Espírito Santo, ele pode soprar também lá na rua. Ele pode soprar agora em um bar. Ele pode soprar agora em lugares improváveis. Nicodemos estava com a sua mente tão presa à religião, tão presa que Jesus está dizendo para ele, olha, presta atenção, Nicodemos, o vento de Deus agora ele sopra em qualquer lugar. O Espírito Santo agora ele é capaz de alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu não sei aonde você estava quando você aceitou Jesus, mas tem pessoas aqui que estavam talvez até bêbadas, embriagadas em um carnaval, em algum lugar, e o Espírito Santo pode encontrar essa pessoa lá, porque ele não está preso ao tempo. Ele pode soprar. Irmão, como o Espírito Santo podia soprar na sua casa hoje, como o Espírito Santo podia soprar sobre a sua família, como o Espírito Santo podia soprar sobre essa igreja essa noite, porque o sopro do Espírito, ele movimenta as coisas, ele regenera, ele traz purificação para nós. Nicodemos, não é sobre uma estrutura religiosa agora o vento do Espírito, ele está soprando em todos os lugares. Se esse sopro soprar aqui, meu irmão, essa noite, ninguém vai conseguir ficar em pé aqui neste lugar. Se esse sopro vir sobre este lugar, vidas serão transformadas, famílias serão restauradas. Se a gente der liberdade para que o sopro do Espírito venha sobre essa igreja, irmãos, haverá salvação nessa casa, haverá transformação, haverá libertação de pecados. Nicodemos, ele pode soprar em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
A Bíblia fala que esse Nicodemos é um cara íntegro, importante, relevante, um líder, mas não tinha nascido de novo. Tem muita coisa boa nele, mas ele procurou Jesus. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Ele reconhece que os milagres que Jesus está fazendo é da parte de Deus. Ele reconhece que todas as palavras de Jesus é da parte de Deus. Mas não tinha nascido novo. Ter informação sobre quem é Jesus não te dá salvação. Ter a informação e conhecimento de quem é Jesus não quer dizer que você é uma pessoa salva. Ter informação que Jesus é o Salvador da sua vida, é o único que pode salvar, não te faz uma pessoa salva. Pastor, que palavra dura. A minha intenção esse ano, meu irmão, é que você saia daqui dizendo assim: pastor, não podia ter falado aquilo, está me incomodando. A minha intenção esse ano é que você saia daqui cada vez mais amando Jesus, entendendo: o pastor não podia ter falado aquela palavra e isso ficar atrás de você, para que haja mudança de vida. Porque a religião, ela cuida do externo. A religião, ela busca ao externo, ela busca a beleza. É por isso que Jesus disse: vocês, fariseus, são como sepulcro caiados. Por que caiados? Vem de cal. Vocês pintam todo o sepulcro, deixam ele bonito, uma maravilha, mas dentro é podridão. A religião, ela quer cuidar do externo. A religião, ela quer cuidar por fora. Eu sou um cristão, eu vou na igreja todo domingo. Eu estou agora participando da oração. Eu conheço Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Mas se não nasceu de novo, meu irmão, não adianta ter só informação. Esses dias eu fui pregar para um homem. E eu falando de Jesus para ele. O homem conhecia mais a Bíblia do que eu, meu irmão. Quando eu via, estava pregando para mim. Não é o que você ouve, mas é o que você pratica que te torna um cristão. É o que você coloca em prática no seu dia a dia. Não é conhecimento, não é estudar, simplesmente. Tem pessoas aqui essa noite que nasceram num lar cristão. Tem pessoas aqui essa noite que sabem toda a liturgia de um culto, tem muito conhecimento, vivem dentro de uma estrutura presa, mas não nasceram de novo, não conhecem Jesus. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Se alguém te parasse na rua e perguntasse assim: o que é o novo nascimento? Você saberia responder? O que é nascer de novo? O que é receber esse novo nascimento em Cristo? O que é receber o nascimento que é do Espírito? Esse homem tem informações sobre Jesus, mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. O novo nascimento é o tema central do Evangelho. No entanto, irmãos, esse versículo que mais conhecemos está aqui. O novo nascimento é a essência da fé. A ressurreição de Cristo foi para isso. A vinda de Cristo foi para isso. A vida do Espírito Santo foi para isso, para o novo nascimento. Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Esse é o tema central do Evangelho. O novo nascimento. É como se Jesus estivesse pegando um papel branco hoje, falando assim: olha, escreve a sua história aqui. Mas e o meu passado, Jesus? E os meus pecados? Eu estou jogando no mar de esquecimento. E as minhas desilusões? E as minhas traições? O que eu passei? Os meus traumas? Eu já não me lembro mais. Escreve a sua história de novo. Mas para esse religioso, esse homem deve ter aproximadamente 70 anos, ele faz parte do Sinédrio, é os anciões da época. Esse homem,
Ele tem muito conhecimento, ele estudou a vida toda. E Jesus está falando, pega os seus diplomas, filho. Pega aqui a carta, deixa de lado os seus títulos. Deixa de lado aquilo que você adquiriu, o seu conhecimento. E tem uma experiência com o Espírito Santo agora. A gente acha que quando chegar no céu, vai ter uma placa lá, né? Lagoinha Church. Ó, meus irmãos ali, que bênção, vamos lá. Nicodemos, seus títulos para mim não importam. Evangelho quer dizer novidade de vida, uma notícia boa, melhor notícia, boas novas. É um papel em branco, não é uma reforma. Tem gente que quer fazer uma reforma com a vida, quer dar um jeitinho, quer reformar, quer deixar uma vida parecendo cristão, mas é sabor crente. Jesus falou, não pode se colocar vinho novo em odres velhos. Não é reforma, irmão. Não adianta você reformar, mas é você ser regenerado pelo Espírito Santo. É você ser mudado de dentro para fora. Há uma transformação na sua vida que é feita pelo Espírito Santo. O novo nascimento não tem a ver com currículo, mas sim com o coração. Não tem a ver com títulos que você tem. Eu sou um pastor, não importa. Eu tenho título, eu sou mestre, eu sei falar hebraico. Não importa. O novo nascimento tem a ver com o coração da gente. O que é o novo nascimento? Ele remove o nosso orgulho do religioso. Ele remove esse orgulho de dizer assim, olha, eu estou cumprindo todos os ritos, eu vou na igreja domingo, eu estou em ministério, eu estou servindo na igreja, eu estou em GC, eu vou no acampamento, mas irmão, se você não nascer de novo, se você não ter uma vida que tem uma experiência com o Espírito Santo, meu irmão, se você não experimentar a salvação em Cristo, porque Jesus encerra essa conversa com ele, dizendo assim, Nicodemos, seus títulos podem ficar para trás, porque Deus já amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é só sobre a sua escritura, não é só sobre a igreja, é sobre vidas agora. O que não é um novo nascimento, irmãos? O que não é um novo nascimento, que muitas vezes nós confundimos, o que não é um novo nascimento? Não é ser próspero financeiramente. Esse tipo de mensagem você não vai escutar em qualquer igreja. Falar do novo nascimento, que é a base da fé cristã, que todo cristão devia saber, você não vai ver em qualquer igreja, porque as igrejas hoje é milagre. É 7 quarta-feira da porta aberta. Vem que na 7ª Deus vai fazer um milagre. Vem que na 7ª a chave da casa própria vai chegar. Vem 7 quartas-feiras que você vai ser abençoado. Passa debaixo do vale do sal, o homem vai colocar a mão em você, você vai receber uma rosa, e você vai receber isso. Isso não é novo nascimento. Prosperidade não tem a ver com novo nascimento. Esse homem, ele era rico. Ele ungiu o corpo de Jesus com perfumes caros. A Bíblia me dá indicações que é um homem rico, de posição. A gente vê um irmão com um carro novo e fala assim, ó, o irmão é abençoado. Será? A gente vê alguém prosperando e fala assim, ó, esse homem é um homem abençoado. Mas novo nascimento não tem a ver com questão financeira. Talvez você está aí só com o dinheiro do Uber, irmão, vai embora. Passando um aperto, mas você tem a salvação em Cristo. Você é uma pessoa salva, você é uma pessoa que nasceu de novo. O dinheiro não pode comprar aquilo que você tem mais de valor, que é a sua salvação. Não pode comprar. Até o ímpio prospera. O que não é um novo nascimento, não é conhecer a Bíblia, irmãos. Pastor, eu conheço esse versículo, eu sei aonde está esse versículo, eu sei a chave bíblica desse versículo, eu sei porque Nicodemos era um homem que conhece tudo de Bíblia, mas não pratica. Se perguntar sobre Bíblia, você sabe tudo.
mas não nasceu de novo. Esse homem tinha informação, esse homem tinha conhecimento, mas não era salvo. Conhecer Jesus não te torna salvo. Terceiro, frequentar uma igreja e ser religioso não é nascer de novo. Pastor, eu estou indo no culto todo domingo, é uma bênção. Pastor, eu estou lá todo dia, nossa, que presença maravilhosa. Todo domingo eu vou lá bater o ponto, volto, vivo minha semana. Ah, pastor, tá bom demais. Isso não indica que você está sendo, que você nasceu de novo. Você já viu aquela frase que as pessoas digam assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa tem muitas características, essa pessoa tem boa fama, é íntegro, é reto, essa pessoa tem bom nome. Só está faltando Jesus. Está faltando tudo. Está faltando tudo se não tem Jesus. Não é boa reputação que te faz dizer que você nasceu de novo. Não é dizer que eu sou um cara íntegro, eu sou um cara reto, embora o fruto do Espírito vai te levar para isso. Uma boa reputação, uma pessoa íntegra, mas não é porque você tem uma boa reputação entre as pessoas que quer dizer que você nasceu de novo. Pastor, você está complicando o negócio. Quer dizer que tudo que eu esforcei até agora aqui, pastor, para chegar nesse ponto. Você está dizendo que eu não nasci de novo. Tem gente que vive de rituais, liturgia. Irmãos, eu sou de uma época que mulher não podia andar de bicicleta. Teve uma irmã que teve uma visão que mulher não podia cortar o cabelo, porque se cortasse o cabelo, tinha uma gaveta lá no céu que o anjo guardava o cabelo dela. Quando chegava lá, o anjo ia falar com ela. Você cortou o cabelo aqui, ó. Sério, irmão, sou de um tempo assim. As pessoas, elas querem fazer algo para serem aceitas. As pessoas, elas acham mais fácil vir no domingo à noite no culto, participar de uma liturgia de um culto, do que ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Se aproximar de Deus vai requerer que morra alguma coisa na sua vida. Elas preferem cumprir ritos, elas preferem cumprir liturgia de culto, elas preferem estar aqui no culto dizendo que são crentes, que estão com Deus, mas não querem se aproximar de Deus. Vivem de liturgia. Não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não tem experiência com Ele. É muito mais fácil, irmãos, a gente ficar na vidinha velha nossa, com aparência boa, achando que está tudo bem, tudo certo. Porque não é reforma, é fazer de novo. Max Lucado diz que Nicodemos mora em uma terra de bons resultados. É a cultura que você tem que ser bom no que faz. Você jejuma, você tem uma roupa decente, você tem uma aparência de religioso, você tem que jejuar mais que o outro, você tem que orar mais que o outro, você tem que ir no templo mais que o outro. Isso não te faz dizer que você nasceu de novo. Tem gente fazendo coisa para Deus que Deus nem pediu. E essa pessoa precisa fazer algo porque ela acha que fazendo alguma coisa para Deus, ela está sendo aceita por Deus. Ela acha que se ela parar de servir na igreja, acabou. Então, pastor, o que é o novo nascimento? O novo nascimento não é melhorar uma velha vida, mas sim uma vida nova. A religião de reforma é jogar tudo no chão hoje e falar assim: Deus, está aqui a minha história, escreve você uma história. Senhor, está aqui os meus diplomas, o meu conhecimento, mas eu não tenho vida. É relacionar com o Espírito Santo, é relacionar com Ele, é relacionar com o Espírito de Deus para que Ele possa mudar a sua vida. Essa obra não vai acontecer pela força do seu braço. Eu, Vinícius, não consigo mudar por si próprio. Eu não tenho força para isso. Você não consegue ter uma mudança no seu coração por si próprio. Nós precisamos do Espírito Santo. É uma transformação realizada pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir mudar por você próprio. É por isso que tem muita gente brigando, sabe?
brigando com o pecado, brigando, sabe, tendo situações complexas, não tomando posição, entra uma semana, peca, está desobediente, vai naquela vida assim, não muda de vida, porque ainda não experimentou o Espírito Santo. A obra é Ele que faz, a obra do Espírito é Ele que faz, é Ele que justifica, é Ele que regenera, é Ele que muda o homem, é Ele que convence do pecado. Você por si próprio não consegue mudar você, é uma obra do Espírito. É o Espírito que faz na sua vida, é o Espírito que te transforma. Não é uma obra nossa. Ele fala ali, Nicodemos, o Espírito agora está soprando, está convencendo as pessoas. O Espírito Santo é quem vai soprar em nós essa noite. Ele pode soprar nos palácios, na rua, no orfanato, na casa de recuperação. Ele está soprando nos lugares, Ele está alcançando pessoas, Ele está mudando pessoas. É palavra e Espírito, é palavra e Espírito. Pastor, eu tenho uma boa reputação. Isso não te faz você uma pessoa salva. Teve um pastor que foi fazer um velório. Eu faço velório também, tá, gente? Se vocês quiserem, pode agendar, viu? Ninguém quer, né? Impressionante. O pastor foi fazer velório, né? A viúva estava lá sentada chorando, o filho do lado. E o pastor chegou e falou assim: esse homem é um bom servo. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem íntegro. Esse homem é um homem que amou o Senhor, amou a família. Esse homem foi um homem que tem uma reputação linda, maravilhosa, deixou um legado. A viúva virou para o filho e falou assim: filho, vai olhar se é seu pai que está no caixão mesmo. Brincadeira. Irmãos, eu lembro que com 16 anos, eu tive uma experiência tão linda com o Espírito Santo que eu nunca esqueço. Eu lutando e pedindo: Deus, deixa eu ficar no seu caminho, eu te amo. E tantas pessoas que estavam à minha volta ali, desviando, tantos jovens, e eu permaneci firme. Sabe por quê? A obra que Deus tem para fazer na sua vida não vai ser por você, por seu esforço. Você não vai conseguir fazer nada, essa obra o Espírito Santo vai fazendo dentro de você. E Ele vai te regenerando. A água fala de purificação, de limpeza. Irmão, você lembra quando Jesus aproximou de Pedro e falou assim: Pedro, deixa eu lavar os seus pés. E Pedro fala: de forma alguma você vai lavar os meus pés, Jesus. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro fala assim: então me dá um banho, Jesus. Me dá um banho, porque eu quero ter parte com você. E Jesus fala assim: você, Pedro, já está limpo pela palavra. A água é a palavra que vai te limpando. A palavra vai te purificando. A palavra vai te tornando você uma nova criatura. Nós somos lavados pela palavra. Nós somos regenerados pela palavra. Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra tem que estar em você. Essa palavra tem que estar dentro de você. Essa palavra tem que confrontar você e te tirar dessa zona de conforto. Porque ela vai limpar você. É a palavra, irmãos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. E essa palavra nos confrontar e nos tirar dessa zona de conforto. Não há nada que o Vinícius possa fazer para se limpar, irmãos, nada. Lembra do filho pródigo? Lembra quando ele falou assim: olha, eu tenho que voltar para casa. É na casa do Pai que Ele vai colocar uma sandália, que Ele vai me lavar, que Ele vai me purificar. Nós precisamos voltar para a casa do Pai. Nós precisamos entender que por nós mesmos, nós vamos estar em nossos pecados e delitos todas as vezes. Nós não conseguimos sair, irmãos, não conseguimos. Não conseguimos pela força própria. Não conseguimos. O Espírito fala que é por dentro, dentro da gente. É a obra que o Espírito Santo faz dentro da pessoa. Eu preguei sobre a obra do Espírito Santo há um tempo atrás, está no YouTube. Ele nos regenera, Ele nos adota, Ele nos santifica, Ele nos justifica. Ele entrega para nós dons. Ele gera em nós muito fruto, irmãos. Nós somos uma igreja que não é sensacionistas. Tem igrejas que acreditam que o dom do Espírito cessou ali em Pentecostes. Acabou, o Espírito Santo não se move mais na igreja. Ele não distribui dons mais, não. Nós somos uma igreja que acredita nos dons espirituais. Que acredita numa igreja avivada, pentecostal mesmo.
Nós acreditamos que o Espírito Santo está ativo. Mas por nós mesmos nós não vamos conseguir. À medida que você vai se relacionando, irmãos, vai vir a transformação. A gente não ora, a gente não fala com Deus, e a gente vive processos religiosos, achando que Deus vai nos justificar, que Deus vai trazer essa justificação. Irmãos, o que Deus quer da gente é um relacionamento com o Espírito Santo. O que Deus quer, irmãos, é que você lá no seu quarto tenha uma experiência com Ele, que você não vai conseguir andar, e vai sentir a presença dEle lá no quarto, e você vai começar a chorar, e vai começar a cantar um louvor, orar, você vai começar a ter um amor de novo pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em você, porque é Ele que vai te convencer do pecado, é Ele que vai te limpar, é Ele que vai purificar. A água, ela limpa por fora, mas o Espírito trabalha de novo. Você precisa se relacionar com o Espírito, e essa noite tentar escrever uma nova história. E Jesus encerra dizendo assim: tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos, até aqui você tentou ser justificado pelas suas obras, e as suas obras não vai justificar Deus. Você precisa relacionar com esse Espírito Santo. Você precisa essa noite entender que esse Espírito Santo, Ele quer relacionar com você. Quanto tempo você não fala em novas línguas? Quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo você não é tocado por esse mover, por essa essência? Quanto tempo você não sente mais a presença de Deus, meu irmão? Quanto tempo você não chora na presença dEle? Quanto tempo você não rasga o seu coração diante dEle? Deus não quer religioso, Deus quer coração. Deus não quer culto, irmãos. Deus quer coração quebrantado. Deus não quer que você venha na igreja e viva uma vida meia boca. Não, Ele quer que você tenha uma experiência real com o Espírito Santo. Porque quando Ele sopra em um lugar, eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Eles ficaram cheios do Espírito. E quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai ser transformado. Jesus está dizendo isso para um homem, para um pastor, para um mestre, para um homem que ensina, para um homem teólogo, para um conhecedor. É necessário você nascer de novo. É necessário. E eu queria encerrar. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui, para que a gente pudesse encerrar esse momento. Números capítulo 21. A nação de Israel começou a reclamar sobre o maná. Eles começaram a dizer: olha, maná todo dia, esse negócio tem glúten, eu não gosto desse negócio. E começaram a reclamar sobre a provisão de Deus, reclamar de Deus. Fala Moisés reclamando, e Deus envia serpentes. Serpentes que estavam picando o povo, e o povo estava morrendo. Serpentes peçonhentas. E a Bíblia diz que as pessoas começavam a morrer na mesma hora. Jesus do nada, irmãos, do nada, Jesus fala assim no versículo 14: modo porque Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus está falando isso aqui agora? Você está falando de novo nascimento, Jesus? Por que você está levantando essa questão agora com Nicodemos? E o povo começou a ser picado pelas serpentes e morrer. E Moisés foi até Deus, falou: Deus, tenha misericórdia do povo. Começou a clamar. E Deus fala: olha, pega uma serpente de bronze. Levanta. E todo aquele que for picado por uma serpente, ao olhar por essa serpente levantada mais alto, ele vai ser curado. E as pessoas eram picadas pela serpente, e quando olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram curadas. Não é estranho, porque serpente na Bíblia para a gente é um símbolo de... é que enganou a mulher, a serpente é o diabo, a gente pensa assim. Serpente é algo que rasteja, é maldição. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Porque Gênesis capítulo 3 diz assim: olha...
a serpente ferirá o calcanhar. Todo descendente da mulher vai nascer com o calcanhar picado. Vai nascer com o veneno da serpente. O veneno é o pecado. Ele se fez maldição por mim e por você naquela cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente está olhando um Jesus que foi maldito naquela cruz pelos nossos pecados. À medida que ele estava ali se entregando, os seus pecados estavam sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. O que Jesus está dizendo? Olha que eu me fiz pecado por uma nação, por um mundo. Eu me tornei pecado para que as pessoas, ao olharem para aquela cruz e a renderem, entenda. E agora elas podem ser curadas do pecado. Irmãos, a pior coisa que a gente carrega na vida chama-se pecado. A pior coisa que você carrega na vida chama-se pecado. O pecado, ele tem um poder de nos tornar desobedientes a Deus, distantes de Deus. Ele nos afasta de Deus. E Jesus está dizendo, eu vou ser levantado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado em um madeiro, para que todos vejam o veneno que está em você. Jesus já tem um antídoto, o remédio. Será que você vai morrer com isso até quando? Você tem que olhar para um copo de cerveja e ter nojo. Você tem que olhar para um cigarro. Você tem que olhar para uma pessoa que está viciada na pornografia. E você tem que ter nojo daquilo. O Espírito Santo vai criar em você essa questão, sabe? Você vai olhar e falar assim, eu tenho nojo, como que eu consegui colocar um copo de cerveja na minha boca? Como que eu consegui colocar um gole de álcool na minha boca? Como que eu consegui colocar esse cigarro fedorento na minha boca? Você vai olhar que essa transformação começa dentro de você, e você vai olhando para as coisas terrenas e vai falar assim, ele está me libertando da prostituição, ele está me libertando da droga, ele está me regenerando, ele está me justificando, e essa obra é o novo nascimento, é o novo nascimento que ele está fazendo essa obra em você. Ele vai fazendo isso em você. Você vai olhando as coisas erradas, as coisas sem princípios, sem valores. Fala, não, eu não compactuo com isso. Aqui não. Eu não negocio os meus princípios, os meus valores. Corrupção não. Eu não negocio ser corrupto. Eu não negocio. Não, você pode dar um jeitinho aqui, sabe, na empresa, só nega imposto, faz isso aqui, dá o seu jeitinho brasileiro que vai bem, vai dar tudo certo. Não, eu não negocio princípios e valores, porque eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito da verdade está sobre mim. Aí você vai ver, irmão, que a religião, que os ritos que a gente faz para Deus, irmãos, posso falar? Deus está querendo ver joelho dobrado de novo. Deus está querendo ver a gente derramado no desespero de alma e dizer assim, Deus, eu não aguento mais. É um desespero na sua alma que você quer Deus, você não quer essas coisas do mundo mais, não. Você não quer essas porcarias mais, não. Deus quer fazer uma obra na sua vida, meu irmão, que homem ninguém pode fazer nessa terra, nenhum homem pode fazer nessa terra. Deus quer te regenerar, Ele quer te dizer assim, olha, eu quero te separar desse mundo corrupto, desse mundo sujo, e te lavar você, meu filho, com a água do Espírito, te dar um banho do meu sangue. Que as pessoas vão olhar para você e vão ver o fruto do Espírito na sua vida: mansidão, domínio próprio, habilidade, mansidão, alegria, paz, longanimidade. As pessoas vão olhar e vão falar assim: é algo que está externo. Eu estou vendo com os meus olhos o que o Espírito Santo está fazendo na vida dessa mulher e desse homem. Eu estou vendo o que Jesus vai fazer na sua vida, meu irmão, porque o sopro do Espírito vai vir sobre você. O sopro do Espírito vai nos alcançar essa noite. A obra é dele, a obra é dele, a obra é dele, meu irmão, a obra é dele. E você, no mundo desse, ser separado por Deus, no mundo desse você está guardado. Aleluia, Deus. Não tem presente maior. Ele está falando de Nicodemos, joga seus títulos de lado, filho. Vem como uma criança para os meus braços, derrama sobre os meus braços. Eu não quero religião, eu quero relacionamento. Relaciona com o Espírito Santo, porque à medida que você vai relacionando com o Espírito Santo, Ele vai te transformando e vai mudando o seu caráter e vai mudando você de dentro para fora.
Tem pessoas aqui essa noite que estão lutando com pecados terríveis. O Espírito Santo vai te libertar essa noite. O Espírito, ninguém acreditava mais em você, mas Ele está mudando o seu caráter, Ele está mudando a sua índole, Ele está mudando você, meu irmão. Ele está te libertando de coisas que você nem sabe, de vícios que você carrega há anos. Ele está mudando você de dentro para fora, em um novo homem, uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar na sua vida. Tem uma obra sendo feita aí, meu irmão. Tem uma obra que o Espírito Santo começou a fazer, e Ele vai terminar essa obra. O diabo não vai prevalecer contra você. O inferno pode se levantar, mas você é guardado, você é predestinado, você é de Deus. Você é de Deus. Ele não pode tocar em você mais. Ah, Espírito Santo, nos quebra essa noite, nos levanta essa noite. Oh, Espírito, leva nós para esse lugar de dependência, de desespero pela sua presença. Oh, meu irmão, feche seus olhos.